Oi, crianças, bom dia, boa tarde. Hoje, para encerrar a nossa semana, eu vou ler com vocês o livro Lilás, tá? É uma história que eu gosto muito. Lilás é uma menina diferente. Aqui, Lilás, uma menina diferente. No primeiro dia de aula, os alunos levaram vários presentes para a nova professora. Café italiano, perfume francês, lencinho bordado, porta-joia em forma de coração, estojo de maquiagem, etc. Lilás, por sua vez, levou um presente que ela mesma tinha feito, uma caixinha de papelão, onde havia 7 pedrinhas, seu cardápio vermelho favorito e meio ovo de pardal. Lilás era diferente. Olha aqui os presentes que as crianças levaram e Lilás levou também. Para o recreio, Lilás não levou lancheira, apareceu com um saco de papel de pão cheio de cenoura e outros legumes. Como se não bastasse, ela comeu tudo. Os colegas também repararam que, mesmo sendo o primeiro dia de aula, a roupa de Lilás não era nova. De onde veio essa menina esquisita? Todos comentavam em voz alta. Olha aqui, Lilás, ó, a amiga rindo da roupinha dela. A esquisitice não ficou só no primeiro dia de aula. Pelo contrário, à medida que o tempo passava, outras coisas aconteciam. No dia de levar brinquedo favorito para a escola, Lilás apareceu com uma planta muito estranha. Todos ficaram abismados. Felizmente, suas colegas levaram uma boneca que falava, a outra que fazia xixi e outra que chorava. O dia estava salvo. Olha as bonecas das amigas de Lilás. Olha a planta de Lilás. Lilás era toda diferente. Seu nariz era coberto de sardas. Seu estojo só tinha 8 lápis. E suas roupas eram sempre da irmã. Nada parecia certo em Lilás. Ainda que seus colegas a tratassem com educação, ninguém a convidava para brincar ou passear depois das aulas. Ninguém queria ser visto com uma pessoa tão diferente. Olha Lilás brincando sozinha e os amigos dela brincando, todos juntos. Um dia, durante uma excursão com a escola, todos brincavam, chamando uns aos outros pelos apelidos. De repente, alguém perguntou: Lilás, qual é o seu apelido? Fez-se um silêncio de expectativa. Eu não tenho apelido, ela respondeu. Meu pai me contou que na hora que eu nasci, o sol começava a raiar atrás das montanhas, cobrindo com uma luz suave e delicada, e nesse momento pensou no nome Lilás. Alguns colegas riram, mas a maioria imaginou como deveria ter sido bonita a manhã que Lilás nasceu. Na semana seguinte, aconteceu o campeonato de desenho na escola. Todos já sabiam que Ângela seria a vencedora. Afinal, o estojo dela era o mais completo. Os melhores lápis de cor, as melhores canetinhas e aquarelas mais bonitas. Quando chegou o dia de anunciar o vencedor, as crianças deixaram que Ângela se sentasse na primeira carteira. Ninguém ficou mais surpreso que ela quando a professora chamou o nome de Lilás. Olha os lápis de cor da Ângela aqui, ó. Mas olha o desenho da Lilás. Lilás desenhou uma maçã sobre um fundo azul marinho. Isso é apenas uma fruta, protestou Ângela. Mas todos estavam hipnotizados pela beleza do desenho de Lilás. Tão real que dá vontade de comer, alguém disse. Parece que posso tocá-la, outro aluno falou. A verdade é que com apenas 8 lápis, Lilás desenhou a mais linda maçã que a turma já vira. Olha a maçã de Lilás. Aos poucos, o que Lilás dizia e o jeito dela começavam a fazer sentido. Não foi à toa que um dia a professora chamou para contar toda a turma sobre sua coleção de pedras. Lilás tinha de tudo, até cinzas de um vulcão de verdade. Aqui as coleções de pedra de Lilás. Eu também acho que eu sou esquisita, porque eu também tenho uma coleção de pedras. Ano passado eu levei. Mesmo assim, no dia em que Lilás convidou toda a sala para sua festa de aniversário, o falatório começou. Ângela dizia que a casa de Lilás era velha e assombrada, e outros comentários paravam no ar.
A verdade é que Lilás morava sim em uma pequena casa longe da cidade. Não havia nada de especial lá, exceto um balanço comprido que descia de uma árvore altíssima e provavelmente muito antiga devido à sua altura. Os pais de Lilás eram muito amáveis e receberam toda a turma na entrada da casa. Não havia mágicos nem palhaços, não havia nada. Em compensação, o quarto de Lilás, a surpresa não poderia ter sido maior. Os pais dela o transformaram num castelo medieval. Todos se pintavam, punham purpurina no cabelo, todos pulavam na cama de Lilás em cima de um grande tapete felpudo azul celeste. A festa estava ótima, até a Ângela se divertia. Olha o quarto da Lilás, como ficou legal. A irmã mais velha de Lilás presenteou cada convidado com a coroa dourada, enfeitada com pedras coloridas, que ela mesma fizeram. Todos puseram coroas na cabeça, improvisaram um manto real com um cobertor vermelho. Eles jogavam cartas, brincavam com bola de gude e até desenharam. Enfim, Lilás pôde mostrar a seus amigos como desenhar maçãs tão belas. No último dia de aula, os alunos presentearam a professora com buquê de flores, cartões feitos à mão e, para a surpresa dela, uma linda coleção de pedras. Lilás era diferente, mas talvez ela não fosse tão diferente assim. Todos viraram amigo de Lilás, porque permitiram conhecer Lilás. Às vezes a gente acha um amiguinho diferente, mas às vezes o diferente também é bom. A gente tem que se permitir conhecer, né? A todos. Ontem, indo aqui para a lição de língua portuguesa de hoje, né? Da apostila Aprender Sempre. Ontem a gente fez um final de um texto. Lembra do Ganso de Ouro? Hoje, o que a gente vai fazer? Também, né? Além do estudo dos adjetivos. Hoje a gente vai fazer a revisão desse texto. Como é que eu vou revisar? Para revisar, lembra que ontem eu prometi que eu ia fazer também? No final do conto, eu fiz aqui no meu caderno. O Ganso de Ouro era mágico. Desculpa. Antes de eu começar a ler o texto, eu vou ler aqui para vocês. Ó, o que estava pedindo para fazer no final? O que aconteceu com o Ganso de Ouro, como vive João Bocó e a princesa e o que aconteceu com os irmãos de João Bocó. E o que aconteceu também com os pais de João Bocó, tá? Porque lá no final do conto, só relembrando, ficou incógnita. Mas o que aconteceu com o ganso, o rabo do ganso, eu nunca fiquei sabendo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um novo final para a história, respondendo essas perguntas. O que aconteceu com o ganso, com João Bocó e a princesa, o que aconteceu com os irmãos e com os pais de João Bocó. Então, vamos lá. E eu fiz o meu final do conto para eu poder usar de exemplo para vocês. O que eu vou fazer aqui é um exemplo, tá? Se a gente estivesse na sala, a gente ia trabalhar o conto de vocês. Como a gente não tá, eu fiz um aqui para usar de exemplo e aí vocês olhem um de vocês. O Ganso de Ouro era mágico e por isso viveu para sempre no reino, garantido ali muita prosperidade. E era tratado com muita pompa e majestade. João Bocó e a princesa viveram felizes por muitos e muitos anos. Tiveram 2 filhos, Roberto e Joaquina. João Bocó virou rei após a morte do pai de sua esposa Margarida. Foi um rei justo e bom, porque de Bocó ele não tinha nada, era apenas um homem de bom coração. Os pais e os irmãos de João Bocó se mudaram para o reino. Lembra das moças que vieram com João Bocó? 2 delas casaram com seus 2 irmãos, e a mais nova com o primo da princesa Margarida. O padre, seu assistente, realizou todos os casamentos e acabou virando conselheiro e amigo de João Bocó. Em nenhum lugar do mundo houve reino mais próspero e feliz. Gostaram do meu final? Então vamos lá. Aqui a gente tem um quadro que a gente vai dizer sim ou não. Que a gente vai dizer sim ou não para o que ele está me perguntando. O que ele está me perguntando aqui? O meu final de conto apresenta uma solução para o conflito? Sim, qual era o conflito? O que tinha acontecido depois. E aí eu dei um final para cada um dos personagens que ficaram sem final. Ok? Para os pais, para os irmãos, para João Bocó e para o Ganso. O final apresenta parágrafos organizados. Olha aqui meu texto, ó. O ganso
Então, aqui, ó, eu comecei com letra maiúscula e um recuo. João Bocó, no outro parágrafo, também dei um recuo e letra maiúscula. Então, aqui, quando eu falo do ganso, eu vou falando do ganso, tratado com muita pompa e majestade. Eu termino um parágrafo aqui, tem um ponto final aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem. Tem um ponto final. Aí eu vou para outro parágrafo falar de João Bocó, com letra maiúscula. Foi assim que vocês fizeram de vocês? Se foi, tá ok. Se não, vai ter que colocar que não aqui. O que devo melhorar? Realizar o texto com parágrafos, né, bem especificados, começando com letra maiúscula. Lembra que às vezes na sala a gente fala, não pode, vocês começam aqui, escreve até a final, sem organizar os parágrafos. Não, cada ideia um parágrafo, tá? Aqui, ó, quando eu vou falar dos pais de João Bocó, eu paro o que eu tô falando aqui, ó, que o João Bocó tinha um coração bom, e aí eu vou lá para os pais do João Bocó. Então, é outro parágrafo, letra maiúscula, tá? As palavras estão escritas de forma adequada? Talvez vocês não consigam fazer essa análise, então tem que pedir para um adulto, tá? A vovó, a mamãe, quem puder ajudar vocês. Fiz o uso adequado de letras maiúsculas e minúsculas? Então, parágrafo sempre começa com letra maiúscula. E nome também, ó, por exemplo, os nomes dos filhos de João Bocó. Roberto e Joaquina, tudo com letra maiúscula. Então, eu fiz, tá? O uso de letra maiúscula. Vocês fizeram nos nomes, nos inícios dos parágrafos, vocês colocaram o nome de cidade, tudo tem que estar com letra maiúscula, ok? Os personagens mencionados aparecem no final de forma clara? Tudo que foi pedido lá, o ganso, os irmãos, todos estão aparecendo no seu texto de forma clara, como no da professora, que tem o final para os irmãos que casaram, dei final para o ganso, dei final até para o padre, que não tinha colocado lá, mas eu dei também o final para o padre. Então, dei final para todos os personagens que estavam faltando lá no nosso texto. O conto apresenta um final que todos os leitores entendem. Então, quando a sua mamãe for ler, seu irmão, sua vovó, seu tio, quem puder te ajudar, for ler para ver se a escrita está correta, pede para eles, fala, tá claro, tá legal, tá ok? Se sim, ok, terminou a atividade. Se não, se for muita coisa confusa, retorne o texto e verifique o que precisa ser modificado, até reescrever se necessário. Se você escreveu aqui, não vai apagar tudo que vai borrar, o que você faz? Você vai lá no caderno de vocês, identifica o caderno de vocês, tá? Dia tal, reescrita do texto Ganso de Ouro, tá? Reescrita do final do texto Ganso de Ouro. E aí, reescreve no caderno, aí não precisa apagar o que tá aqui. Certo? Hoje a gente vai aprender em língua portuguesa também, mudando um pouquinho do assunto do texto, que a gente já encerrou por hoje, né? O assunto do texto. Leiam aqui, ó, depois, aprofundando os conhecimentos. Ele vai falar sobre um pouquinho a história dos irmãos Grimm, tá? Que foi quem escreveu o texto O Ganso de Ouro, ok? Então, é um pouquinho da história do autor. Os irmãos Grimm tem vários contos que a gente conhece, né? E um deles é esse aqui. Aí vale a pena dar uma lida aqui na biografia deles. A gente vai falar sobre adjetivos, né? Caracterizando o personagem. Na história de João Bocó, a gente tem uma característica muito forte no João Bocó, que é um adjetivo. O que é? O nome dele era João Bocó, para começar. Era esse o nome dele? Não. Lá no início do texto, o texto apresenta pra gente, ó lá, o mais moço era chamado de Dumiling. Não era João Bocó. Por que chamavam ele de João Bocó? Porque achavam ele bocó. O que é bocó? Bobo, tolo, né? E por isso o chamavam assim, ok? O nome dele nem era esse. Atrapalhado. Isso é uma característica, que é um adjetivo. O adjetivo pode ser bom, também pode ser negativo. Por exemplo, se eu pegar uma flor aqui, ó, eu posso falar aqui, ó, essa flor é linda. Linda seria um adjetivo. Essa rosa é vermelha. Vermelha também seria uma característica, porque tem rosa, rosa, amarela, branca. Também é um adjetivo, ok? Se eu pegar outra flor aqui, ó, eu posso falar assim, essa flor já está feia.
Por quê? Porque tem umas manchinhas pretas aqui, ó, já tá quase morrendo. Ela já vai ter umas manchinhas pretas. Agora deu pra ver bem, tá? E aí, feia também é um adjetivo. Um adjetivo negativo, mas é um adjetivo. Quando os autores constroem os seus contos, atribuem muitas características físicas do corpo e psicológicas, do jeito de ser, aos personagens que vão atuar no enredo. Para atribuir características, geralmente são utilizados adjetivos, de forma positiva ou negativa. Aqueles que agem dentro de uma história. Observe a característica do personagem principal do Ganso de Ouro. E aí tem a figurinha que é esse, bocó, tolo, atrapalhado, que é a característica dele, ok? Por que os autores dão várias características para o personagem? E muitas vezes descrevem também locais, objetos. Para quê? O livro é uma viagem, não é? A gente acaba viajando ali no livro. Quando a gente lê o livro da Lilás, né, eu fui mostrando a figura, mas se eu tivesse só lido sem mostrar a figura, você ia ficar imaginando como era a Lilás. Então, você ia imaginar uma menina cheia de sarda, né, que era uma característica que a gente tem aqui na Lilás. A gente ia imaginar, que mais que a gente tem aqui na Lilás? Que ela era esquisita, que ela não era dentro dos padrões que a gente acha bonita, né? Porque era o que as amigas colocavam aqui sobre ela. Aqui, vamos lá. Mas vocês poderiam não imaginar, ó, aqui, Lilás tinha um nariz diferente, coberta de sardas. Vocês iam imaginar que era uma menininha sardentinha e até ruivinha, né? Geralmente as pessoas que têm sardas são ruivas. Mas vocês iam imaginar que a Lilás tinha trança? Vocês iam imaginar que a Lilás usava óculos? Não, porque não estava escrito nas características que estavam ali. Se eu quero que as pessoas entendam o personagem da forma como ele é, eu tenho que colocar dentro do texto suas características, ok? Essas palavras caracterizam João Bocó, dando a ele um sentido negativo, né? Bocó, tolo, atrapalhado. O narrador, aquele que conta a história, o tempo todo insiste em atribuir ao personagem esses significados. Outros personagens também recebem características. Vejam, o homem, velhinho, o padre, nervoso, a princesa, séria. Para caracterizar os personagens, o autor utiliza adjetivos, que em nossa língua são utilizados para atribuir características positivas ou negativas a respeito das pessoas, lugares e objetos. Ok? Vamos praticar. Com ajuda, leia o conto Chapeuzinho Vermelho, também do Simon Green. A ajuda hoje vai ser da professora, hein? Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma linda e alegre menina, que era amada por todos que a olhassem, mas principalmente por sua avó, que não havia nada que ela tivesse que não desse para a criança. Certa vez, a avó deu um pequeno chapéu de veludo vermelho, o qual ficou tão bem na menina que nunca usava nada diferente. Por isso, passou a ser chamada de Chapeuzinho Vermelho. Aqui tem uma característica, tá? Ela deu para ela um chapéu de veludo vermelho. Se ela não colocasse a cor, eu poderia imaginar, deu um chapéu de veludo. Eu ia imaginar a cor preta, você ia imaginar a cor azul. Então, quando eu quero que o meu leitor entenda exatamente como eu estou pensando no personagem e no objeto aqui, no chapéu, eu dou a ele a característica exata, que aqui no caso vermelho, que ficou tão conhecida, Chapeuzinho Vermelho, né? Um dia, sua mãe disse: venha, Chapeuzinho Vermelho, aqui tem um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho. Leve para sua avó, pois ela está doente e fraca, e isso irá fazer bem para ela. Vá antes que fique muito quente. Quando você estiver indo, caminhe gentilmente, não saia do caminho, ou você poderá cair e quebrar a garrafa. E se isso acontecer, a sua avó não receberá nada. Quando entrar no quarto dela, não se esqueça de dizer bom dia. Não fique espionando por todos os cantos antes de fazer o que pedir. Tome muito cuidado, Chapeuzinho Vermelho. Para sua mãe,
e estendeu a mão para se despedir. Tomarei cuidado. Ó, a professora tá ouvindo. Eu tava lendo alguma coisa errada. Tomarei muito cuidado, disse Chapeuzinho Vermelho para sua mãe e estendeu sua mão para se despedir. A avó vivia no meio da floresta, a alguns metros de distância da vila. Assim que Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta, um lobo cruzou com ela. Chapeuzinho Vermelho não sabia que ela era uma criatura malvada e não teve medo nenhum dele. O que o lobo era? Pensa aqui, ó. Malvada, uma característica psicológica, né? Que a gente viu aqui, ó. O jeito de ser do lobo. E ela não teve medo dele, porque ela nem desconfiou. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, disse ele. Agradeço gentilmente, lobo. Para onde vai tão cedo, Chapeuzinho Vermelho? Para a casa da minha avó. E o que você tem nessa cesta? Bolo e vinho. Ontem foi dia de fornada e por causa disso, minha avó, pobre e doente, terá algo bom para torná-la forte. Onde vive sua avó, Chapeuzinho Vermelho? A alguns metros da floresta. A casa dela fica embaixo de 3 grandes carvalhos e as castanheiras ficam bem próximas. Você certamente sabe onde é, ela respondeu. O lobo pensou consigo, que criatura adorável e gentil, que bocado delicioso e rechonchudo. Seria melhor que ela comesse em vez da velhinha. Que ele a comesse em vez da velhinha. Preciso agir com rapidez para pegar as duas. Então ele caminhou durante algum tempo ao lado de Chapeuzinho Vermelho e disse: Veja, Chapeuzinho Vermelho, como são belas flores por aqui. Por que você não dá uma olhada? Eu acho também que você não percebeu como os passarinhos estão cantando tão docilmente. Você anda muito preocupada, como se estivesse indo à escola, ao passo que tudo em sua volta na floresta é alegria. Chapeuzinho Vermelho ergueu os olhos quando viu os raios de sol dançando aqui e acolá entre as árvores, e as belas flores crescendo por todo o canto, e ela pensou: acho que devo levar um ramalhete de flores colhidos na hora para minha avó. Isso vai agradá-la. Também acho que devo chegar. Isso vai agradá-la também. Acho que devo chegar lá bem cedo. Então, quando ela correu o caminho para dentro da floresta, para olhar as flores, sempre que ela pegava uma, imaginava ter visto outra ainda mais linda à frente e corria atrás dela, cada vez mais para dentro da floresta. Enquanto isso, o lobo correu diretamente para a casa da avó. Bateu na porta. Quem está aí? Chapeuzinho Vermelho, respondeu o lobo. Trouxe bolo e vinho. Abra a porta. Levante o trinco, a avó gritou lá de dentro. Estou